Ele é Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes atuou em mais de 60 campanhas eleitorais pelo Brasil, foi consultor do TSE, sendo responsável pela campanha Vota Brasil, foi secretário de comunicação do Mato Grosso do Sul, consultor de comunicação dos governos de Alagoas, Sergipe e a Prefeitura de BH. Rapaz, isso tem currículo, hein, homem? Como é que você está, Rodrigo? Boa tarde, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Tudo ótimo, grande prazer. Vou começar te dando um presente aí, ó. Ah, é? É pra mim? Ah, olha só! Deixa aqui, ó, mostra aqui, ó. Dá um take aqui. Corta pra nossa câmera, corta pra outra câmera que dá pra dar um takezinho aqui. Obrigado, Rodrigo, obrigado mesmo. Pode ter certeza que como eu sou um devorador de livros, eu vou ler rapidamente e depois vou dar o feedback pro amigo, tá? Esse livro é de 2002, não tinha nem internet na época, você Olha veja, hein? só, mas assim, conteúdo bom. Bom, tá sempre vivo, né? Tá sempre vivo. Olha, obrigado, tá? Obrigado pelo presente. Você vai lá pro seu... Ele vai fazer aonde, Palhaço? Lá pro outro canto? Ah, então tá. Então tá. Aqui, como a gente tá ao vivo, a gente vai pro estúdio 3, aquele estúdio que demorou por demais pra gente montar. Eu, Ellen e a turma, porque, como o Ronaldo falou, a gente estava ainda na carpintaria cedo, e agora o Rodrigo vai trazer uma palestra incrível e importante pra gente. Porque você viu que desde cedo nós estamos trazendo pontos cruciais para a sua pré-campanha e pontos cruciais para a sua campanha. Agora com vocês, Rodrigo Mendes e o Brand Político. É com você, meu amigo. Obrigado, grande prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Primeiro eu queria agradecer essa grande oportunidade, esse prazer de estar aqui conversando com vocês. Eu sou um profissional de marketing político que já tem quase 30 anos de atuação no mercado e assim eu fico muito feliz de poder ver que o nosso mercado está evoluindo, que tem partidos realmente preocupados em profissionalizar o mercado, em preparar os candidatos, né? Isso é fundamental, porque no mundo inteiro, onde você tem mercados mais evoluídos, você, de fato, tem preparação, você tem toda uma estrutura que vai acontecendo. Então, isso é muito bom, eu acho que é uma referência, um exemplo que o republicano está dando para outros partidos, inclusive no Brasil, puxando um benchmark importante aí. Então, é muito louvável essa iniciativa e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre marca política, sobre branding político, como a gente pode construir uma marca forte e como é que essa marca ela vai ser fundamental na competição pelo voto, na sua eleição e no aumento da chance da sua vitória em 2024. Tá? Então, vamos lá. Vamos evoluindo na apresentação aí. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, o deputado já falou um pouquinho da minha experiência, então eu tenho 25, um pouquinho mais de anos de atuação no mercado eleitoral, no marketing político, já fiz 60 campanhas eleitorais no Brasil inteiro, várias campanhas de governador, prefeito, diversas campanhas. Tá? Fui secretário de comunicação no Mato Grosso do Sul, a gente elegeu o governador, virei secretário de comunicação lá. Fui consultor de vários governos, várias prefeituras e partidos políticos, inclusive. Tá? Sou professor de várias, instituições de ensino, tá? Da UFMG, lá em Minas Gerais, várias pós-graduações que aconteceram no Brasil há muitos anos atrás, inclusive. Tá? Então, assim, essa experiência no mercado de marketing político, ela é bem grande, ok? E tenho vários livros publicados, um deles, esse aqui que eu presenteei o deputado, mas tem vários e-books, vários artigos publicados sobre marketing político, sobre comunicação pública, e que depois, quem tiver interesse, é só nos procurar, que eu faço questão e tenho o maior prazer de compartilhar, porque, vamos dizer, conhecimento a gente não guarda, a gente tem que compartilhar, e é para isso que a gente está aqui. Ok? Aí está na tela alguns livros, alguns e-books que eu escrevi. Então, depois, como eu falei, quem tiver interesse, é só nos procurar que a gente encaminha no WhatsApp ou no e-mail. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. O que é uma eleição? Né? Eleição é o que vocês vão disputar aqui, não é? Então, eleição é uma competição, tá?
um cargo de prefeito e vários candidatos, poucos cargos, poucas cadeiras de vereador e vários candidatos, né? Então, é um vestibular extremamente competitivo, um vestibular apertadíssimo, né? Então, quem já disputou a eleição sabe que não é moleza, não é só essa conversa bonitinha que a gente vê na televisão, os filmes bonitinhos, etc. Não, é competição, é pancadaria. Então, assim, é uma disputa pesada que a gente tem que entender e estar preparado para ela. Como diz o presidente, nós temos que ter armas para poder disputar bem essa eleição. O que nós estamos fazendo aqui é oferecendo para vocês essas armas, esses instrumentos que vão fazer com que vocês tenham mais condição de competir no mesmo nível ou, de preferência, no nível superior aos adversários de vocês. Tá? Então, competição é o que nós vamos falar aqui. Bom, mas até alguns palestrantes que falaram antes de mim já abordaram esse tema e eu acho bem legal, porque, assim, para a gente aprender, a gente tem que repetir. Vocês vão ver até que eu vou falar várias vezes aqui. Propaganda é frequência e repetição, aprendizado também. Então, a gente vai repetir algumas coisas para poder fixar. O que nós já foi dito aqui, eu quero reforçar. Que, antes de você pedir o voto, você tem que chamar a atenção. Tá? Então, o voto é a última etapa lá na jornada. Antes disso, a gente tem que despertar o interesse, chamar a atenção do eleitor. Nós vamos, então, mostrar como é que a gente vai fazer isso ao longo desse processo. Bom, eu estava vindo para cá, e aí eu peguei um Uber lá do hotel e passei por vários estímulos de comunicação. Passei no outdoor, o rádio estava tocando, meu telefone estava na minha mão, eu estava lá mexendo no WhatsApp, na rede social. Ou seja, o tempo inteiro, gente, a gente é bombardeado por uma série de estímulos de comunicação. Tem mensagem chegando para a gente. Né? Todo mundo vive isso no seu cotidiano. Você está lá hoje no seu telefone, você fica lá, meus meninos pequenos ficam lá passando no TikTok, né? Quase não consegue acompanhar nada. Tanta informação que chega para a gente hoje. O que significa isso? A gente vive numa sociedade chamada de supercomunicativa. Tá? E o que está em disputa nessa sociedade? A atenção das pessoas. Isso é a coisa mais difícil e cara que tem no mundo de hoje. Atenção. Né? A nossa atenção hoje é absolutamente dispersa e está todo mundo atrás dela. Está querendo chamar a atenção. Essa sociedade supercomunicativa, o que ela representa? Uma sociedade que tem vários tipos de mídia. Eu pensar o seguinte, sei lá, 15 anos atrás, não, há 20 anos atrás, um pouco mais, que eu escrevi o livro que eu presenteei o deputado aqui, não tinha internet, não tinha rede social, né? Não tinha WhatsApp, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Então, era uma sociedade completamente diferente. Tinha televisão, tinha o rádio, tinha o jornal impresso, né? Outras formas de comunicação. Essas formas que, para muita gente, vamos dizer, normal, já nasceu assim, né? Não tinha há pouco tempo atrás. Então, o que há? Um surgimento de várias novas mídias que a gente, obviamente, tem que se adaptar a elas. Né? O que essas novas mídias permitem? Que tenha muito mais mensagem, ou seja, tem muito mais conteúdo chegando para as pessoas do que um tempo atrás. Obviamente, isso que vai impactar no comportamento. O comportamento das pessoas mudou em função de ter mais mídia, ter mais mensagem chegando. Então, você tem uma saturação de informação. É informação demais, informação demais. E o que a gente tem hoje? Meu celular não está aqui, mas está ali. Todo mundo tem um celular na mão hoje. O que o celular é? O celular é uma possibilidade de cada indivíduo, produzir suas próprias mensagens. Você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem sua página, seu site, né? Você tem seu TikTok, tem o canal do YouTube, você tem o seu canal de televisão no YouTube, né? Que você põe lá suas coisas. Né? Já pensou que isso aí não existia nada uns tempos atrás? Então, cada um é produtor do seu próprio conteúdo. Então, se cada um é produtor do seu próprio conteúdo, imagina a quantidade de conteúdo que tem. Isso explodiu, então. Né? Isso é a sociedade supercomunicativa, que alguns autores, Al Ries, Jack Trout, num livro que chama O Posicionamento, que é um livro muito interessante, que é bom, quem quiser se aprofundar mais ler, que eles vão falar dessa sociedade comunicativa em 1990. Né? Eles já falavam disso.
E hoje em dia, tanto tempo depois, eles vão falar e vão falar, meu amigo, o trem ficou muito mais complicado ainda do que a gente falou naquela época, né? Do ponto de vista de comportamento, essa sociedade supercomunicativa produz? Um excesso de comunicação que faça com que a nossa atenção baixe. Por quê? Gente, já pensou? Se eu tivesse minimamente a tentativa de guardar o conteúdo que chega para mim por dia, por hora, se eu estou na internet, ou se eu estou no celular, ou se eu estou andando no caminho do meu hotel para cá, é impossível, eu ia ficar doido, a cabeça da gente vai explodir. É impossível você reter conteúdo em função da quantidade que chega para você hoje, né? Então, o que a gente faz? Qual é o instrumento de defesa que o nosso cérebro cria para a gente poder sobreviver nesse mundo? Esquece. A gente esquece cada vez mais. A gente presta cada vez menos atenção. A nossa atenção ela é diferente, ela é muito mais difusa, né? Então, a gente tem uma relação muito mais superficial com o conhecimento que chega para a gente, o que também é um certo problema, porque olha só o que acontece. As pessoas recebem muito mais conhecimento, têm acesso a muito mais mídia, e aí cria uma sensação de que elas sabem mais, porque elas têm mais acesso à informação. Só que a relação delas com a informação é completamente rasa, totalmente superficial. E aí isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de assimilar um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais profundo, né? Então, o conteúdo político, em geral, não é um conteúdo que você consegue, por exemplo, passar em 6 segundos, em 15 segundos. São temas mais complexos, mais densos, né? Então, você precisa um pouquinho mais de tempo para argumentar minimamente, né? E não é tão simples você fazer isso em 6 segundos, em 15 segundos, que são os formatos que são cada vez mais frequentes hoje nas redes sociais, né? Então, qual é o desafio que nós temos? Conviver com a desatenção, conviver com a dispersão, né? E além do seguinte, nós temos hoje muito mais opções de escolha. Eu coloquei com o exemplo do Netflix. Eu quero lá assistir um filme, né? Aí tem quantos milhões de filmes lá à minha disposição sobre vários temas, sobre vários, se é de terror, se é de comédia, se é de aventura, ou seja, tem tanto filme, né? Do mesmo jeito que você vai no supermercado, tem tanta opção. O que acontece quando a gente tem opção demais? Isso é a psicologia. A gente gera uma certa apatia, a gente fica com dificuldade de escolher. Quanto mais opção, tem uma relação proporcional. Quanto mais opção, mais dificuldade a gente tem de escolher. Então, a sociedade hoje é uma sociedade que tem muita opção. Aí vocês vão falar, mas o mercado de voto tem muita opção. Tem um monte de candidato a vereador, tem um monte de candidato a prefeito, e o sujeito vai ter que escolher. Mas aí, o que isso produz? Apatia, dificuldade de escolher, né? Quando você tem mensagem demais, opção demais, você tem um aumento da apatia, um aumento da dificuldade de escolha. Bom, e todas as pesquisas no Brasil confirmam isso. Não é o Rodrigo que está falando isso não, gente. Faz pesquisa, pergunta para as pessoas qual que é o nível de interesse das pessoas por política no Brasil. Pega uma pesquisa, sei lá, da semana passada, você vai ver o seguinte, tem 5% da população brasileira que tem interesse por política, 10%, e aí na eleição tem interesse quase nenhum, né? Vai aumentando, quando vai chegando perto da eleição, vai aumentando esse interesse. Mas as pessoas, em geral, a dona Maria, o seu Zé, as pessoas comuns, elas não têm interesse por política, não é uma coisa que faz parte do dia a dia, do cotidiano delas, não faz parte do interesse delas, elas estão preocupadas em pagar o boleto, a escola do filho, a creche, o trabalho, tem várias outras preocupações, e a política não é definitivamente uma preocupação da grande maioria da população brasileira, ok? Então, é com isso, é disso que nós estamos falando, essa é a dificuldade. Por exemplo, você faz uma pesquisa e pergunta assim, você sabe qual que é a função de uma Assembleia Legislativa? Ninguém sabe. A função de um deputado? Deputado, alguém sabe qual que é a função? Não. Acho que o deputado está lá para fazer favor, arrumar emprego, né? Essa é a percepção do cidadão comum, do eleitor comum. A identidade com o partido político é muito baixa. Tem um ou outro partido que tem uma identidade maior, que as pessoas sabem, conhecem, conseguem falar alguma coisa, né? Em geral, as pessoas têm um distanciamento muito grande da política, né? Então, é uma coisa que eu falo há muitos anos, que nós vendemos um produto que as pessoas não querem comprar. Essa é a verdade. E boa parte da população brasileira rejeita a classe política, né? Então, nós temos que lidar com essa rejeição, temos que lidar com essa apatia, temos que lidar com essa desinformação, e é assim que nós vamos ter que trabalhar.
A realidade do nosso trabalho está baseada nisso, né? Nesse contexto, então, de baixa desatenção, de apatia, o que vai acontecer? O processo de tomada de decisão, quem que ele vai escolher, quem que ele vai votar, ele dedica cada vez menos tempo, cada vez menos atenção a esse processo. Ele vai, por exemplo, adiar essa escolha ad infinito. Ele vai adiar essa escolha lá, faltando uma semana, 15 dias. Tem gente que chega no dia da votação que vai escolher, né? Então, esse processo de chamada de atenção, ele é pequenininho, tá? Ele é cada vez menor. Por quê? Tem que pensar o seguinte, para o cidadão comum, escolher, prestar atenção na política, é um problema, é um desafio. Não é uma coisa assim que ele faz, eu vou entrar na rede social do meu deputado, do meu senador, e vou lá ver o que ele está fazendo. Não é assim que a coisa funciona, né? Você que precisa chegar nele lá, você que precisa levar a comunicação nele lá, para que, de fato, de alguma forma, você chame a atenção dele, ok? E como eu falei, essas decisões, aí nós vamos chegar num outro ponto, que são os atalhos. Essas decisões são superficiais e são muito rápidas, tá? E nós vamos explicar por que elas são assim. E aí, é preciso entender uma coisa. As pessoas não acompanham as campanhas eleitorais como se fosse uma novela. Então, você assiste a novela, num capítulo, tem lá seu herói, a heroína, tá? Aconteceu isso, aconteceu, no dia seguinte você vai acompanhando, como se todo dia você estivesse lá acompanhando. Não é assim que o cidadão comum acompanha a política. Ele acompanha assim, ele assiste no primeiro dia, depois assiste no outro, assiste no começo do horário eleitoral, depois assiste lá no final, né? Então, você tem uma média muito baixa de audiência, no começo um pouquinho mais alta, no final vai subindo, mas uma média muito baixa de audiência, né? As inserções ao longo da programação normal, elas são mais interessantes, porque pega meio o eleitor desprevenido no meio da novela, vamos falar assim, né? Mas, em geral, o cidadão não acompanha dia a dia o que a gente publica na rede, o que sai na televisão, o que sai no rádio, nada disso. Então, uma coisa que é interessante vocês pensarem é o seguinte, eu vou publicar um conteúdo na minha rede social que eu já publiquei na semana passada, ou que eu publiquei 2 dias atrás? Vai. Por quê? Exatamente porque o eleitor não acompanha a coisa todo dia. Ele acompanha de uma maneira muito irregular. Então, você precisa repetir o conteúdo essencial. Você faz um post com o conteúdo aqui, repete esse post ali de outro jeito, repete de outro jeito, até a sua mensagem ser fixada, né? Propaganda é frequência e repetição. Você tem que repetir um conteúdo essencial com uma frequência alta para que ele consiga memorizar, para você romper com a apatia, conseguir chamar a atenção dele, tá? Então, isso aqui, mais uma vez, não sou eu que estou falando, as pesquisas mostram isso, tá? As audiências são muito baixas, o interesse é muito baixo, e o indivíduo, ele vai ali, pega uma coisa um dia, pega uma coisa outra, a cabeça dele é muito desorganizada, a atenção, por ser muito dispersa, é muito desorganizada a informação que ele tem na cabeça. A campanha, de alguma forma, precisa organizar a cabeça do eleitor para que tenha o mínimo de coerência, tá? Porque é muito fora de contexto, muito desorganizada, cheia de lacuna, tá? É um quebra-cabeça que não se encaixa muito a cabeça do eleitor. Então, precisamos entender bem isso. Bom, beleza. Mas como é que ele toma a decisão? Como é que ele escolhe? Como é que, no fim das contas, ele vai votar em alguém? Né? Lá no fim da linha, ele vai votar em alguém. Ele faz uso do que a gente chama de atalhos cognitivos. O que são atalhos cognitivos? Vou lá. Vamos para o supermercado, vocês vão entender bem o que é um atalho cognitivo. Vamos supor o seguinte, a minha mulher me deu uma lista de compra para eu fazer, tem lá 200 itens que eu tenho que comprar no supermercado, né? Tem lá maionese, sabão em pó, refrigerante, tem um monte de coisa que eu preciso comprar, beleza? Vocês imaginam o seguinte, se eu tivesse que, em cada gôndola que eu parasse ali, para cada segmento de produto que eu tivesse que escolher, eu ficasse ali pensando assim, bom, agora eu tenho que comprar uma maionese. Quais são os critérios que eu uso para comprar uma maionese? Eu vou olhar o preço, vou olhar a qualidade, vou olhar a marca, vou olhar a consistência do produto, né? Você imagina se cada item que eu ia ficar lá, sei lá, 5 horas no supermercado para conseguir comprar aquela lista que a minha mulher me pediu, né? Ou seja,
Não é assim que funciona, e definitivamente não funciona dessa maneira, né? Ou seja, como é que eu tomo a decisão? Eu tenho na minha cabeça, para cada um daqueles produtos, daqueles segmentos que eu preciso comprar, um pequeno gatilho de memória, um pequeno conteúdo da minha memória, que pode ter a ver com a minha infância, pode ter a ver com a propaganda que eu tenho, pode ter 1 milhão de fatores que fazem com que algum pedacinho da minha memória se ocupou para o processo de eu ter que escolher aquele produto. Então, quando eu chego na porta, na gôndola de maionese, eu sei que eu vou pegar aquela marca. Por quê? Eu ativei esse gatilho e fui lá e escolhi, em poucos segundos. É uma decisão completamente, nesse sentido, impensada. Ela é muito mais instintiva, muito mais racional, muito mais emocional, no sentido técnico de emocional, tá? Do que propriamente uma decisão pensada, racional, organizada, que eu coloquei os fatores ali e tomei a decisão, né? Então, esses são os gatilhos. E eles são, fundamentalmente, gatilhos de natureza emocional. É uma coisa que a gente precisa entender como é que funciona o cérebro. Tá? Isso é a psicologia cognitiva, a ciência cognitiva, a neurociência nos mostrou isso ao longo do tempo, que a maior parte das nossas decisões são de natureza emocional, não são de natureza racional. Tá? Então, a gente primeiro toma uma decisão de base emocional, usando esses gatilhos, para depois racionalizar. Então, por exemplo, quando a gente faz pesquisa em eleição, que a gente tem lá os grupos focais, que a gente junta lá numa sala, várias pessoas com determinado perfil, para ouvir as pessoas, para entender como é que elas vão se comportar na eleição, né? A gente pergunta, tem um roteiro, discute lá, 2 horas conversando com as pessoas, e aí a gente pergunta, beleza, como é que você vai fazer para escolher seu candidato? Aí o sujeito vai fazer o seguinte, ele vai racionalizar aquela coisa que ele não sabe, ele não tem a menor ideia como é que ele toma essa decisão. Ele toma de uma maneira absolutamente emocional, não refletida, lá na frente ele vai pensar. Aí eu estou ali, forçadamente, meio que induzindo ele a tomar uma decisão, me explicar como é que ele decide. Ele racionaliza. Só que essa racionalização não necessariamente reflete, de fato, o conhecimento e o comportamento dele. Ok? Então, muito interessante a gente entender como é que funciona a cabeça do eleitor, porque é atrás dessa cabeça que nós vamos ter que correr atrás para buscar o voto, né? Então, entender os atalhos cognitivos, entender os gatilhos. Tá? Por quê? Porque o eleitor ele tem um baixo envolvimento com política, ele recorre a esses atalhos para tomar decisão. Para quê? Para diminuir o custo que ele tem, para resolver o problema que ele tem na vida dele, que é escolher alguém para votar, né? Na cabeça do eleitor, o voto não é uma grande coisa que ele vai fazer na vida dele, é um problema que ele tem que resolver. Tanto é um problema que ele adia essa decisão o máximo que ele pode. Um amigo meu chamava isso da lei da procrastinação, né? Que é uma das leis do comportamento eleitoral, que o sujeito vai adiando, o máximo que ele puder, o problema que é decidir e se informar. Certo? Bom, vamos entender, então, alguns exemplos na política, né? Eu dei exemplos no supermercado, mas vamos entender na política como é que são esses atalhos cognitivos, como é que o eleitor organiza a cabeça dele e vai resumindo as coisas para poder simplificar. É tudo isso, é um processo constante de simplificação para facilitar a nossa vida. O cérebro nosso funciona desse jeito, você tem que facilitar, porque tem muita coisa para fazer, tem que tomar muita decisão, então você simplifica, né? Para poder ser mais prático. Então, vamos supor o seguinte, como é que o sujeito avalia a economia brasileira? Está bem, está mal? O governo está bem, está mal? Ele faz o seguinte, por exemplo, ele vai lá no supermercado, na feira, e vê se as coisas estão caras ou baratas. Se o tomate está caro, se a batata está barata, se a cebola está barata. Se está caro, ele vai falar que a economia está mal, que o custo de vida está muito alto, né? Ou como é que eu avalio a saúde do meu estado? Aí eu fui na unidade de saúde lá no meu bairro, demorei para ser atendido, o médico nem olhou para mim, pronto, a saúde está uma porcaria, né? Como é que eu avalio, sei lá, segurança? Eu vi no jornal lá, que tem muita matéria sobre segurança, assalto, violência, sei o quê, pronto, está muito violento. Então, veja bem, é um processo de simplificação, ele vai simplificando, coisas super complexas, para tomar uma decisão, para simplificar e facilitar a vida dele. E são os atalhos cognitivos. Tá? Beleza, mas como que esse eleitor toma decisão, como é que ele escolhe alguém? Então, ele vai olhar para si mesmo, para suas crenças, para seus valores,
para as suas emoções, para os seus sentimentos, a sua expectativa em relação à política, a sua vivência cotidiana, se a saúde está boa, se a economia está boa, se a segurança está boa, enfim, vai olhar para a própria vida e para as suas expectativas e vai projetar para a oferta de candidatos, os candidatos estão ali disponíveis, quem mais se aproxima dele, quem mais se parece com ele, quem mais se identifica com ele, quem mais fala dos problemas dele, ele, eleitor. Né? Ou seja, é dessa maneira que a gente candidato, precisa se conectar com o eleitor. O eleitor, o tempo inteiro, ele está buscando a maximização do seu próprio interesse. O eleitor fala assim, o que eu vou ganhar com isso, votando nesse cara? O que esse cara tem para me oferecer? Né? É uma relação extremamente utilitária, interesseira. Né? Então, o eleitor ele faz esse raciocínio, ele olha para si mesmo, fala, beleza, quem que vai me ajudar? Aí você vai falar, não, mas isso é muito realista. Mas tem muito eleitor que vota porque o cara vai dar uma cesta básica, um saco de cimento, pagar uma conta. Né? O eleitor está olhando as opções de voto muito dessa maneira. Né? E a gente precisa entender que isso é muito fruto da carência que o cidadão tem, das necessidades de vida que o cidadão tem, né? E ele acaba se relacionando na política dessa maneira. Nós temos que entender como lidar com isso em cada eleição. Né? Beleza, eu fiz esse contexto todo, coloquei essas questões todas, para a gente chegar a fazer essa seguinte pergunta. Como é que, então, eu posso chamar a atenção desse eleitor? Como é que eu posso me diferenciar? Não falei que a eleição, no começo, era uma batalha pelo voto, uma competição? Então, eleição é isso, é uma competição pelo voto, uma competição pela atenção, uma competição pelo voto. Como que eu, candidato, posso chamar a atenção desse eleitor? Esse é o desafio que nós temos que tentar contornar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que a eleição, de que se trata a eleição? De duas coisas, do ponto de vista do marketing. Eu consegui ter um discurso, uma imagem, uma plataforma que conecte, que faça sentido para os desejos e as necessidades dos eleitores. Né? Então, o marketing é isso, é um processo de troca através do qual eu ofereço algo em função daquilo que o eleitor espera, dos desejos e das necessidades dos eleitores. Mas aí você vai perguntar, mas se todo mundo fizer isso, posso fazer uma pesquisa, né, de opinião pública, de pesquisa eleitoral, perguntar quais são os problemas do eleitor, e aí todo mundo vai falar mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo vai falar, então se o eleitor está preocupado com saúde, eu vou falar de saúde. Se o eleitor está preocupado com emprego, eu vou falar de emprego. Todo mundo vai falar, todos os candidatos vão falar a mesma coisa. Ou seja, não vai resolver o problema, porque vai ter uma pasteurização do discurso, da mensagem, que não vai resolver o problema essencial, que é o quê? O eleitor escolher alguém. Então, qual que é o núcleo da eleição, da campanha, etc.? Diferenciação competitiva. Ou seja, você criar algo que te diferencie dos demais, né? Que o faça melhor do que os demais, mais confiável que os demais, mais parecido com o próprio eleitor que os demais. Né? Esse é o X da questão, esse é o nó que nós temos que desatar numa campanha eleitoral. Né? E é aqui que vai entrar o conceito fundamental da nossa palestra, que é marca, brand em inglês. Né? Ou seja, como que a gente pode se diferenciar. Marca é isso, marca é basicamente para ajudar no processo decisório. É o elemento fundamental que ajuda o eleitor a tomar decisão. Né? É uma forma da gente afirmar a diferença nossa em relação aos nossos adversários, aos nossos concorrentes. O que eu tenho de melhor? O que me faz único? É isso que nós vamos discutir aqui. Tá? Essa é a marca. Vamos voltar, então, para uma situação lá no supermercado, no consumo. Tem aqui duas marcas famosas, aí, vocês estão vendo aí, de refrigerante. A Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Todo mundo conhece, são líderes mundiais aí no mercado de refrigerantes. Né? E essas marcas, elas são bastante diferentes. Mas olha só, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma coisa que é muito usada no marketing, são os chamados testes cegos, ou teste às cegas. Que é o seguinte, você põe lá vários produtos, sem identificação da marca. Então, por exemplo, no caso aqui, vários refrigerantes, sabor cola, né? E as pessoas, sem saber a marca, vão tomando e vão tentando descobrir qual que é.
Ah, essa aqui é essa é aquela. Isso serve para cerveja, isso serve para maionese, serve para qualquer produto, né? É feito o teste cego. O que acontece na maioria dos testes cegos? Ninguém consegue identificar qual que é uma marca da outra. Ah, vocês vão falar, eu consigo. Eu desafio qualquer um a fazer um teste cego de 99% dos produtos, a não ser que realmente tenha uma diferença muito grande de sabor, né? Mas, em geral, o consumidor não consegue identificar qual produto se refere a determinada marca. Tá? E aí o seguinte, os estudos que foram realizados em relação a testes cegos de refrigerante, sabor cola, mostravam o seguinte, que a Pepsi, nos testes cegos, era identificada como o refrigerante que tinha mais sabor, que as pessoas mais gostavam, que elas comprariam, que levariam para casa, etc. Né? Beleza, então a Pepsi era vencedora dos testes cegos sem identificação da marca. Mas aí, como é que vocês vão me responder a seguinte pergunta? Por que a Coca-Cola vende muito mais que a Pepsi? Ela tem uma das marcas mais valorizadas no mundo, o branding da Coca é uma das coisas mais valorizadas que tem. Por quê? Porque ela é uma marca fortíssima. Por que essa marca faz diferença? Porque na hora que eu coloco a marca, que eu identifico a marca, associo a marca com o produto, as pessoas compram mais. Né? E uma diferença, essa também é uma grande função da marca, ela faz com que a pessoa pague mais caro por ela. Então, a marca, ela diferencia e agrega valor. Então, qual é a função da marca? Qual é a função do branding? É agregar valor àquele produto. Ou seja, fazer com que a pessoa, na cabeça dela, na mente dela, associe aquele produto com valores importantes na hora dela tomar a decisão. Então, por exemplo, se eu estou comprando refrigerante e sabor é uma coisa importante, eu associo aquele produto com sabor, com aquela marca. Essa conexão mental faz com que eu, eventualmente, pague até mais caro por aquela marca em relação à outra. Essa é a função da marca. Então, é ativar os atalhos cognitivos, associar com conceitos que são importantes para a gente tomar decisão e, eventualmente, pagar mais caro. E na política, é a mesma coisa. Né? Na política é a mesma coisa. Ah, é diferente. Não, é a mesma coisa. É competição, é diferenciação competitiva, é ativação de atalho cognitivo. Para quê? Para que você, candidato, seja percebido como diferente e melhor do que os seus adversários. Então, qual que é a diferença da Coca-Cola e da Pepsi? Quase nenhuma. Né? E aí, vamos lá. Como é que a gente consegue construir isso, fazer isso de uma maneira eficiente? Como é que a gente constrói a nossa marca? Em primeiro lugar, é importante ter foco. O que é foco? E aí eu vou até falar uma coisa de campanha de proporcional, de vereador, nesse caso, e campanha de prefeito. É você identificar qual que é o atributo mais importante, qual que é o fator mais importante na hora da decisão do eleitor. O que é que faz com que ele decida o voto por você ou naquela campanha? Você tem que saber qual que é esse atributo e fixar esse atributo na sua marca. A lógica é muito simples. É você falar o seguinte, quando lembra de mim, associa com o quê? Qual é a sua marca? Qual é o conceito que você quer que a pessoa, que eventualmente pode votar em você, associe? Aí eu quero ser lembrado como o mais honesto, quero ser lembrado como o mais conservador, quero ser lembrado como o que mais defende a causa PET, quero ser lembrado... Identifique um aspecto, um atributo, né? E fixe nele, foco nele. Se você não tiver um foco, se você achar que vai conseguir fixar várias coisas, não vai. Lembra lá, as pessoas estão desatentas, são desinteressadas, são apáticas. Então, você tem que ter foco, você tem que estreitar para facilitar a vida dele. Vamos lá, vamos entender como é que funciona a jornada do voto, em pré-campanha e campanha, para a gente ver como é que a gente faz isso. Vamos lá. A jornada do voto, ela tem um primeiro momento que a gente vai tentar atrair o eleitor, depois agregar valor, diferenciar e converter e multiplicar. Vamos etapa por etapa. Eu construí essa jornada do voto pensando o seguinte, que numa campanha a gente tem que se tornar mais conhecido, então a gente navega do desconhecimento para o conhecimento, e a gente tem que sair da rejeição, pode ser uma rejeição associada ao desconhecimento, ao voto. Tá? Vamos lá. A primeira fase da campanha, então aqui nós estamos numa pré-campanha, o desafio é chamar a atenção,
apresentar o candidato, fazer com que ele seja notado, tá? Que o seu nome deixe de ser de um ilustre desconhecido e passe a ser minimamente familiar. Tá? Como é que você faz isso? De uma maneira indireta. Não adianta você ir lá pedir o voto para o sujeito, porque ele nem te conhece, como é que ele vai votar em você? Para votar, tem que conhecer. Né? Então, você tem que atraí-lo através dos interesses dele. Se ele está preocupado com a causa PET, por exemplo, você vai falar da causa PET, logo ele vai prestar atenção não em você, mas na causa PET que você está falando, indiretamente em você. Tá? Então, você vai atrair o eleitor a partir dos temas de interesse dele. Tá? E aí você vai sair desse não conhece, desse desconhecimento, e o eleitor já vai passar a ouvir falar de você. Num segundo momento, a ideia é a gente tentar agregar valor à sua imagem. Então, você vai se associar com aqueles valores que você quer que o eleitor reconheça em você. Então, por exemplo, se eu sou um candidato mais à direita, mais conservador, eu quero marcar minha posição nesse sentido. Né? Então, eu tenho um lado, meu lado é esse, ou meu lado é o outro. Né? Então, já estou agregando algum valor para esse eleitor, tá? Que vai passar a me conhecer e já poderia votar em mim. Então, você já subiu um pouquinho na escala ali do conhecimento e do potencial eleitoral. Num terceiro momento, aqui nós já estamos entrando em campanha propriamente dito, é que vai entrar na fase da diferenciação, ou seja, quem é que eu tenho melhor e diferente em relação aos meus concorrentes? Né? Eu vou tornar uma alternativa viável, já conhecida, para poder o eleitor me comparar com os demais. Né? Então, aí eu tenho todo um processo que eu preciso agregar valor naquele aspecto fundamental, ter foco, fazer com que o eleitor já fale que poderia votar ou vota com certeza em mim. Né? Para chegar na última etapa, e na última etapa só que nós estamos, de fato, preocupados em pedir o voto, em mostrar número, né? Que até a legislação eleitoral só vai permitir fazer isso lá na frente mesmo. Dentre as alternativas conhecidas, que já são todas, você vai ser percebido como o melhor para aquele eleitor. Né? E aí, nesse momento, a gente vai tentar, já que ele já vota em você, fazer com que ele busque o voto de outras pessoas, que ele vire um defensor, que ele vire um multiplicador da sua campanha, né? Que é o mais interessante, mas só vai acontecer lá na frente. E aí, gente, olha só, isso tem uma lógica. Não adianta você querer pular a etapa. A campanha, que tem no Brasil hoje só 45 dias oficialmente, ela é muito curta. Então, ninguém vai construir reputação, autoridade, etc., se tornar uma referência para o eleitor em 45 dias. Isso é impossível. Quem acha isso, simplesmente não vai dar certo. Tá? Por quê? Você tem que ultrapassar esses momentos todos aqui, né, para se tornar uma referência, se tornar conhecido, para lá na frente você buscar o voto e mostrar seu número. Então, a pré-campanha é o momento de plantar. A campanha é o momento só de colher. Se você acha que vai plantar lá na frente, sua plantação vai dar errado. Bom, para a gente terminar aqui, e a gente falar de alguns cases aqui no final, como é que a gente pode construir, então, uma marca própria para a gente se diferenciar nessa competição pelo voto? Em primeiro lugar, você tem que se conhecer. Você tem que saber qual que é a sua identidade. Tá? O que é identidade? A sua história, seus projetos, suas conquistas, qual é o vínculo que você tem com os seus públicos-alvo, né? Quais são os seus valores, suas crenças, suas bandeiras. Você precisa se conhecer. Tá? Basicamente, saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Seus pontos fracos também, quais são as suas dificuldades. Ah, eu não tenho recurso para fazer campanha. Ah, eu não tenho apoiadores políticos fortes. Ah, eu sou um sujeito tímido, não sei me relacionar bem, por exemplo, com a mídia. Né? Então, você precisa entender os seus pontos fracos para você conseguir superá-los. Né? E saber quais são as suas virtudes que você precisa destacar. Então, conheça-te a ti mesmo, é o principal fator número 1. Depois que você se conhece, você precisa construir a sua imagem e a sua reputação. O que é imagem? Imagem é aquilo que você projeta. Como é que os outros te percebem? Né? E, basicamente, voto é isso. As pessoas, muitas vezes, não conhecem o candidato, ainda mais na eleição majoritária, numa cidade grande, no governo. Né? Você tem uma relação completamente indireta, via mídia, com o candidato. Né? Então, é através dessa percepção, dessa imagem, que as pessoas vão votar ou não. Né? E você precisa construir a sua reputação, que é muito parecido com marca nesse sentido. Reputação é a ideia de qual é o conceito que os públicos têm de mim. Né? As pessoas vão votar fundamentalmente em função disso, em função de uma imagem, em função de uma reputação que você construiu.
reputação e imagem não se constrói do dia para a noite. Então, gente, quem não começou essa campanha agora, já está atrasado. Campanha é uma coisa que tem tempo para fazer. Imagem e reputação não se faz do dia para a noite. Demora tempo. Às vezes demora uma vida inteira para você construir uma liderança, né? Então, isso é preciso ter muita atenção com isso. Tá? Aí tem uma frase desses autores que eu até já citei, do Al Rice e Jack Trout, que eles falam o seguinte: marketing não é uma disputa de produtos, é uma guerra de percepções. Ou seja, muitas vezes não é o candidato mais competente, não é o mais honesto, não é o mais preparado, não é nada disso. Muitas vezes o que ganha é o que passa a imagem de ser o mais competente, o mais honesto, o mais preparado. Ou seja, que consegue ter uma comunicação que leve esses valores para o eleitor a perceber dessa maneira, né? Então, é disputa de imagem, é disputa de reputação, e a gente precisa construir isso aí. O que a gente precisa ocupar? Qual é o terreno de batalha do marketing e da campanha? É a mente do eleitor. A gente precisa colocar um pedacinho na memória do eleitor, na hora que ele for escolher. Lembra da maionese que eu falei lá? Quando eu fui escolher a maionese, não tinha um pedacinho da minha memória que eu ativei para escolher? É a mesma coisa na hora da eleição. Você precisa colocar um pedacinho na cabeça do eleitor, para ele ativar na hora da urna. Falar, opa, eu quero o cara mais honesto. Lembrei de fulano. Eu quero que vai resolver o problema do emprego. Lembrei de ciclano. Eu quero que vai resolver o problema do posto de saúde. Que eu quero mais médico. O cara falou que vai pôr mais médico. Ativou a memória, votou. Então, é isso que a gente precisa fazer no ponto de vista de marketing, se chama posicionamento. Tá? É o espaço que eu ocupo na cabeça das pessoas. E construir uma narrativa, construir uma história que tenha começo, meio e fim, que seja coerente, que organize a cabeça do eleitor, aquele quebra-cabeça muito desorganizado, que faça sentido para ele, a sua história, e que a sua história gere identidade, que ele se reconheça em você a partir da sua história. Tá? Isso é a construção de narrativa que a gente precisa fazer. E aí, tem algumas questões. A gente precisa encurtar o espaço entre a sua identidade, a sua história, aquilo que você é, e aquilo que o eleitor te percebe, né? Então, você precisa... não tenho condição de fazer pesquisa. Mas pergunta para os outros. Que as pessoas falam de mim? Qual que é a imagem que eu tenho? Que emoções que eu transmito? Quando eu falo, as pessoas reagem de que forma, né? Então, você tem que encurtar a distância entre a sua identidade, a sua história, e aquilo que as pessoas querem. Gente, e não tem mágica nisso não, tá? O marketing não faz mágica, não. Se o sujeito, por exemplo, a vida inteira, sei lá, defendeu os direitos humanos, né? E agora a pesquisa mostrou que as pessoas estão querendo um endurecimento na segurança pública. E agora, do dia para a noite, porque a eleição está chegando, você vai falar que você é um cara que vai defender o endurecimento da segurança pública? Não, não vai. Isso não vai ter coerência. O eleitor não é bobo, e os seus adversários vão denunciar. Então, o que eu estou falando é isso, que você tem que tentar aproximar a sua identidade com o que as pessoas estão buscando, com a sua imagem, para ter consistência, coerência, autenticidade, tá? Para não gerar o quê? Dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É o mesmo objeto que produz duas imagens eventualmente conflitantes. Tá? Eu ser percebido de uma maneira diferente pela mesma pessoa. Aí vai gerar peraí, mas quem que é esse aí? Né? É o que defende o bandido ou é o que defende a segurança pública? Né? O eleitor fica confuso. Não dá para ser assim. Bom, terminando aqui, para a gente poder bater um pouco de papo sobre alguns cases. O que é uma marca política, então, gente? A marca política é todos os sinais que eu emito. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, a forma com que eu abordo as pessoas, né? Tudo isso emite sinais para as pessoas, que podem ser perceptíveis ou não, mas eles são visíveis para as pessoas. Né? A marca é isso, é tudo que as pessoas percebem, que gera identidade, que gera reputação, que gera imagem, e que te diferencia, que agrega valor para você e vai facilitar, então, o processo de decisão. Ok? Bom, a conclusão, gente, é uma só. Se você não se diferenciar, se você ficar lá na média, se você ficar lá na plateia, ninguém vai te notar, ninguém vai te chamar, você não vai conseguir chamar a atenção de ninguém, e você não vai ser escolhido. Então, para isso que você precisa ter marca, para isso que você precisa construir a sua marca, agregar valor à sua imagem, para que você possa ser escolhido em detrimento ou em relação à sua concorrência. Tá?
é diferencial morrer. O lance é esse, é muito simples. Vamos lá. Para terminar, eu trouxe aqui alguns cases, coisas, inclusive, bem antigas aqui, só para a gente poder fixar esse conteúdo que a gente passou para vocês aqui. E depois eu vou bater um papo, o deputado vai me trazer algumas perguntas e a gente vai encerrar aqui. Mas vamos lá contar algumas histórias. Primeiro, eu quero, só antes de abrir alguns cases aqui, falar para você o seguinte, e é uma pergunta que acontece com muita frequência. Qual que é a diferença da estratégia de uma campanha proporcional, no caso dessa eleição de vereador, para uma campanha de prefeito, uma campanha majoritária? A campanha de prefeito, ela precisa ter a maioria, ou seja, tem que ter 50% dos votos mais um. Tá? Numa eleição majoritária, que eu preciso da maioria, não posso ser monotemático, eu não posso falar de uma única coisa, eu vou falar só de saúde, eu vou falar só de emprego, vou falar só de segurança. Eu tenho que ter uma visão um pouco mais ampla, o meu foco tem que ser mais aberto. Tá? E numa campanha proporcional, numa campanha de vereador, é o contrário. Você precisa só de uma proporção dos votos. Então, sua estratégia é mais fechada, mais segmentada, mais focada. Se você, por exemplo, é o representante dos médicos, você tem que falar de saúde e da sua categoria. Você não vai falar de meio ambiente. Né? Se você é daquele bairro, você quer representar aquele bairro, você não vai para o outro lado da cidade, você vai ficar naquele bairro. Você tem que focar. Tá? Então, vamos passar alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa campanha, o Adson Lima, ele era técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, lá em Belo Horizonte, em 1998. Acho que é isso. Veja bem, presta atenção aqui nos detalhes. É uma foto que ele está sorrindo, ele está com a camisa polo, aberta. Olha lá o slogan dele, a vitória do esporte. Olha a marca dele, a logomarca. Uma bolinha, tá? Uma coisa toda com as cores mais jovens ali, laranja, né? Então, é uma campanha segmentada. Ele está falando para o público dele. Ele quer o voto das pessoas ligadas ao esporte. Ponto. Ele não quer o voto dos médicos, não quer o voto dos advogados, não quer o voto... Ele quer o voto do pessoal do esporte. A galera do esporte é suficiente para elegê-lo. Né? E ele foi eleito vereador, basicamente, nesse segmento. Ah, mas para dentro do segmento do esporte tem vários. Tem a turma do handebol, tem a turma do basquete, tem a turma do judô, tem a turma do futebol amador, tem a turma do futebol profissional. Então, você microsegmenta para dentro do seu segmento. Então, você aprofunda a sua estratégia para dentro. Tá? Mais um. Esses dois aqui, ó, também campanha proporcional, 1998. Cabo Júlio, Cabo Moraes, eles foram líderes da primeira greve da Polícia Militar em Minas Gerais, em 1997. Tá? Um era cabo, outro era sargento. Não, os dois eram cabo, desculpa. E tinha um sargento também, que é o Sargento Rodrigues. A polícia nunca tinha conseguido eleger nenhum deputado, nem federal, nem estadual. Tá? Por quê? Porque tinha um monte de candidato, fragmentava, não elegia ninguém. Beleza? Eles, então, saíram da greve, foram em 1998. Olha o slogan dele. Líderes dos policiais militares mineiros por melhores salários. Agora, a luta é com o seu voto. Então, saímos da greve, fomos para o voto. Olha as cores aqui. Ó. Você vê que isso aqui é coisa antiga. Tá? Eles estão com o uniforme da polícia. As cores, a cor do uniforme da polícia, tem um símbolozinho do cabo ali. O que eles fizeram? A gente fez pesquisa qualitativa dentro da polícia. Acho que foi a primeira vez na história que fizeram grupo focal dentro da polícia. Tudo com segredo, não sei o quê, cheio de coisa. E a estratégia foi totalmente para dentro da Polícia Militar. Tinham 60 mil praças da Polícia Militar, que, contando com os familiares, dava mais ou menos 260 mil votos potenciais se esse pessoal votasse neles. Então, foi campanha nos quartéis, campanha na porta de quartel, não teve quase nada fora do segmento. O Júlio foi eleito com 208 mil votos, o deputado federal mais votado na eleição, e o Moraes também foi eleito deputado estadual, então, com uma estratégia totalmente focada, tá? Mostrando que o foco acaba que tem sua eficácia. Mais um exemplo, deputado federal, delegado de polícia, olha lá, não é uma foto mais sorrindo, já é um cara mais sisudozinho, né? Com estrela de xerife, seu voto seguro. Mais uma vez, quero o voto da segurança, essa é minha plataforma, estou focado nisso aí. Tá? E aí, para a gente terminar, quero mostrar um pouco
da minha história também e falar como que a gente vai usar gatilhos mentais e usar metáforas para poder chamar a atenção do eleitor e, a partir desse chamamento de atenção, depois buscar a informação. É o que o TSE fez e faz até hoje na chamada campanha Vota Brasil, esclarecimento ao eleitor. Tá? Tem dois momentos. Um primeiro momento para chamar a atenção, para despertar o interesse, tá? E depois o momento que a gente vai levar a informação, e eu vou contar um pouquinho essa história. Clica aí para nós, por favor. Esse é o primeiro momento de ativação. Eu sou o Lúcio. Há 4 anos eu convivo com uma mania chata. Quando eu fico nervoso, eu sapateio. É sem querer. Eu não consigo me segurar. Isso destrói a reputação do sujeito. É como se as minhas pernas tivessem vida própria. Imagina um momento sério e você lá, fazendo passinho. Pra lá, pra cá, pra lá. 4 anos pra lá e pra cá. 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, pense bastante antes de escolher o seu prefeito, porque nos próximos 4 anos, ele vai administrar a sua cidade. Então, vocês vejam o seguinte, para falar de política, de coisa séria, nem sempre você precisa ser chato. Você pode fazer coisas interessantes. Então, tinha vários filmes usando esses mesmos elementos, vamos dizer assim, para chamar a atenção, para mobilizar as pessoas para a questão da eleição. E, no segundo momento, a gente fez uma grande pesquisa qualitativa para perguntar para o eleitor o seguinte: a gente trouxe para o Brasil um instrumento que chamava indução à metáfora. Tá? A metáfora é uma das formas que a gente tem de conversar com o inconsciente, com a emoção das pessoas. E aí a gente pediu para as pessoas levarem para os grupos, para a pesquisa, uma foto ou um objeto, qualquer coisa que representasse o sentimento delas na hora de votar. Tá? E aí, em vários lugares no Brasil, apareceram fotos de mulher grávida. Mas o que tem a ver mulher grávida com voto? Não, é o seguinte, que a gente sabe que pode dar problema, né? O filho pode nascer com algum problema, mas assim, a gente quer que seja a melhor coisa, a gente tem uma expectativa muito positiva, é o futuro, é a esperança, né? Então, a mulher grávida e o voto, eles se conectam nesse sentido. E aí a campanha foi feita, toda ela com uma atriz que estava grávida. Vai lá. Clica lá para nós. Eu sou o Lúcio. A próxima. Eu sou o Lúcio. Já foi o Lúcio. De um jeito ou de outro, todo mundo tem que pensar no próprio futuro. Mas às vezes a gente tem que se preocupar com o futuro de outras pessoas também. Como grávida, eu me preocupo com o futuro desta criança. E como eleitora, eu me preocupo com o futuro da minha cidade. É por isso que eu me informo sobre os candidatos. Procuro o mais competente e honesto. Não vendo meu voto. E assim, eu vou escolher o melhor para todos nós. Vota Brasil. O futuro da sociedade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Então, só para vocês terem uma ideia, aí uma semana depois da eleição, a gente fazia uma pesquisa nacional para avaliar a retenção, o recall dessa campanha. 96% da população brasileira lembrava dessa campanha e perguntado o seguinte: o que você lembra da campanha especificamente? 40% citou a mulher grávida espontaneamente. Então, de fato, quando você usa metáfora, você consegue ativar os atalhos cognitivos, as pessoas conseguem lembrar, né? Então, isso faz muita diferença. Para terminar, eu vou passar, só um minuto, deixa eu só fazer uma explicação aqui. Aqui eu estou falando de prestação de contas de governo, que nós temos aí vários candidatos a prefeito que vão buscar a reeleição ou vão querer fazer o sucessor. Então, aqui eu vou trazer 2 exemplos de uma prefeitura, de um governo de Estado, que a gente fez essa prestação de conta do governo para melhorar a imagem da administração. Esse aqui é um case de Alagoas. Eu fui contratado, junto com os amigos, para a gente fazer a comunicação do governo, que estava com 70% de reprovação a gestão. E as pesquisas falavam o seguinte: eu não acredito na propaganda do governo. A propaganda que era feita até então, as pessoas falavam, só tem na propaganda, mas não tem na realidade. Né? Então, a gente precisava fazer uma propaganda que as pessoas passassem a acreditar
né? E aí contratamos esse sujeito que é um cantor, não é ator nem nada, é um cantor lá de Alagoas, e a gente convidava para cada filme um cidadão comum para acompanhar o cantor que iria lá, então, ver a realidade. Dá o play, por favor. Estamos indo para o Polo Industrial em Marechal Deodoro para conhecer mais um alagoano vencedor. Convidei o Cleri, que é taxista em Maceió. Ele disse que não acredita que novas indústrias estão chegando em Alagoas e gerando empregos. Não foi isso, Cleri? É isso mesmo, Elezé. Só acredito vendo. Então vamos ver. O Polo Industrial é destinado à cadeia produtiva do plástico e abriga indústrias de grande porte. É aqui que vamos conversar com o Anderson. Estava desempregado. E aí o que aconteceu? Eu soube que o Senai estava promovendo o curso, né, de transformação de polímeros. As portas estão se abrindo para novas empresas que estão chegando, as pessoas buscando qualificação, o governo dando espaço para essa qualificação. E aí as coisas naturalmente acontecem. Isso é real. Basta vir aqui para ver. 87 novas indústrias chegaram em Alagoas, gerando desenvolvimento e 100 mil novos empregos. Empregos para alagoanos como o Anderson. Cleri, e depois do que você viu? Agora sim, agora eu acredito. Hoje foi o Cleri, amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo de Alagoas. E aí as pesquisas depois, para pós-testar esses filmes, mostravam o seguinte: e aí, você acredita nisso? Não, agora eu acredito, porque agora eu estou vendo que é na realidade, né? E 1 ano e meio depois de trabalho, o governador saiu aprovado do governo. E o último filme, só para terminar, é uma prefeitura de São Paulo que queria prestar conta também do seu trabalho. E veja o seguinte, a gente usa muito testemunhal, muita gente de verdade falando da sua própria vivência, porque eu acredito muito nisso. Isso passa verdade, isso passa autenticidade, isso passa uma coisa boa para a marca. Por fim. A Prefeitura de Praia Grande trabalha muito para cuidar bem da cidade, cuidar bem da habitação. Quem pagou o aluguel a vida inteira sabe que o que a gente paga aqui não é o valor de aluguel. É carinho, proteção, respeito para todos. Quem vive da praia, quem vive de reciclagem, nunca vai conseguir. Como eles iriam conseguir realizar o sonho de ter uma casa? Só conseguiu devido ao benefício. O resultado você vê em todo lugar. É casa própria, moradia digna para muita gente. A emoção maior mesmo foi quando eu fui baixar o boleto e estava lá que eu tinha sido contemplada e que a minha casa tinha sido quitada. Aconteceu, é real. Nós estamos aqui, algo que era improvável. Agora é continuar a transformação. Pode ser o acaso para muita gente. Para mim é propósito de Deus. Então eu me sinto muito privilegiada. Prefeitura de Praia Grande. Cuida bem de você. É isso aí. Então, alguns exemplos na prática, como é que a coisa pode funcionar. Bom, gente, nosso tempo está terminando, aí nós vamos responder algumas perguntas. Quem quiser me acompanhar, minha rede principal é o LinkedIn, tá? Rodrigo Mendes Consultoria, tem vários artigos, várias publicações lá com mais conteúdo, ok? E só tenho a agradecer, foi uma honra muito grande participar desse mega evento com vocês e estou aberto a perguntas. Mais uma vez, sensacional, hein? Mais um trabalho incrível apresentado para a gente aqui no Intensivão 2024. Aqui, você está nos dando uma grande audiência. Vi aqui muita gente acompanhando o Rodrigo na palestra que fecha o nosso Intensivão. Mas eu estou vendo que nós temos pouca inscrição. Você deu like, enviou para os amigos, está acompanhando em grupos, mas você não está se inscrevendo. Olha, se você se inscrever no Republicanos, no YouTube, você está vendo lá, inscrever, inscrição. Você se inscreve, coloca o sininho, para o sininho bater, porque aí você vai receber todas as informações do Republicanos 10. Tudo que for postado no YouTube, tudo que subir de vídeo, de informação e materiais importantes como esse, você vai sair na frente, você vai ver. Aí, ó, você viu? Já tô vendo aí, ó, já todo mundo já se inscrevendo. Então, por favor, se inscreva, porque é bom para todos nós, é bom para o Republicanos e é bom para você. Vai chegar a notificação aí no seu celular, no seu computador, e aí você vai saber que você tem um conteúdo novo do Republicanos 10, tá bom? Olha só, Rodrigo, parabéns, sensacional, gostei demais
desses cases finais que você mostrou, não só de campanha, como também do trabalho que é feito na comunicação, e o que você falou é verdade. A gente precisa usar também técnicas da publicidade no nosso trabalho como políticos, né? Porque nada mais é do que contar histórias, contar situações para que a gente possa chegar até mesmo no público mais humilde e no público mais elitizado do nosso país. Vamos às perguntas. Já temos algumas aqui, tá, Rodrigo? Eu começo com duas perguntas, ou melhor, duas pessoas com praticamente a mesma pergunta. A Terezinha de Jesus diz o seguinte: posso dizer na propaganda que eu sou pastora? Segura, porque tem uma outra pergunta nesse sentido. O Salomão Fernandes Nobre: sou pastor, atuo em várias frentes: segurança pública, saúde, educação, empreendedorismo, isso há vários anos. Eu devo mudar o meu título, tirar o pastor, para eu atingir outros públicos, ou eu mantenho o nome de pastor para continuar com o meu público fiel, já que ele atua em várias frentes? Essas duas perguntas. A primeira, da Terezinha, perguntando se ela pode utilizar o nome de pastora na pré-campanha. E o pastor, que é Salomão, já que ele atua em várias frentes, ele quer saber: eu deixo pastor ou eu tiro pastor? Pode usar pastor, não tem problema nenhum, nem na pré-campanha, nem na campanha. O segundo caso, eu acho que eu não tiraria de forma alguma o pastor, porque, no fim das contas, é o que eu falei aqui, é identidade, é a sua história. Você não pode, de forma alguma, nem negar, nem tentar esconder a sua história, né? A sua história, ela é a sua identidade, é aquilo que você tem que vender para os demais. Agora, no segundo caso, você tem que focar, identificar quais são os atributos, quais são as atividades que, eventualmente, te conectam com segmentos mais fortes, que podem te gerar mais voto, e você tem que focar ali. Agora, eu não vejo a menor razão para tirar o pastor, né? Eu acho que o pastor é um elemento de identidade que você depois conecta com as outras coisas. Nas outras coisas, eu acho que ele tem que focar. Olha, por falar em pastor, deixa eu mandar um beijo especial para o Bispo Océsio, que é deputado federal por Pernambuco, está acompanhando com toda a equipe, mandou aí uma foto para a gente, mostrando que estava ligadinho na palestra do Rodrigo. Rodrigo, deixa eu fazer outra pergunta, agora é do Edson. Edson chega com o seguinte questionamento: Rodrigo, o conteúdo, de forma geral, cria um impacto imediato ou a sociedade acaba peneirando? Com certeza peneira. Com certeza, o conteúdo ele vai ser atraente para determinadas pessoas, mas ele vai só chegar naquilo que a pessoa consegue reter. Ou seja, só o conteúdo que a pessoa vai guardar é só aquilo que interessa para ela, né? Então, assim, de forma alguma é todo o conteúdo que as pessoas retêm, né? E cada vez mais a gente precisa, a internet é bom para fazer isso. Quanto mais você identifica que a pessoa se identifica com um determinado conteúdo, você tem que aprofundar naquele conteúdo específico para aquela pessoa que tem aquele interesse. Aí você vai aprofundando o seu relacionamento com ela. Olha, eu tenho uma pergunta que acontece comigo, com o Ronaldo, com qualquer um que está na política. Olha só a pergunta. E você falou um pouquinho, pensou isso aqui um pouquinho. A Raquel da Rocha faz o seguinte: o que fazer quando os eleitores pedem cesta básica, material de construção, vaga em creche e tudo mais? Como é que eu respondo educadamente sem afastá-los? Ótima pergunta, e ela é absolutamente frequente, né? Quem trabalha com campanha, por exemplo, vai construir lá um CRM, né? Você vai, por exemplo, colocar um canal de relacionamento, de conversa com o eleitor, pode ser no WhatsApp, pode ser no direct da rede social, onde que for. Geralmente, as pessoas: eu preciso, deputado, eu preciso do emprego, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso... Né? Como é que eu falo com isso? O pior é quando você está em campanha na rua. Você está na rua pedindo voto, a pessoa aqui... O sujeito aborda, né? Aqui, uma cesta básica, uma conta de água, uma conta de luz, e aí você fica numa de horror, porque, assim, se você rechaça e alguém pode ouvir, fica até ruim para você, ainda mais quando você está em comunidade. Então, aqui, como é que é a técnica? A recomendação que a gente faz para as campanhas é o seguinte: olha, a lei eleitoral proíbe a gente fazer isso. Boa. Tá? É a lei eleitoral que proíbe. Não é que eu não queira. Eu não posso. Por quê? Porque existe uma lei eleitoral que, se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime. Tá? Então, a explicação ela é legal nesse sentido. Meio que você tira essa carga de responsabilidade de você e transfere para a legislação. Quer dizer, eu sou proibido de fazer isso, porque senão eu estou cometendo um crime.
Agora tem uma pergunta interessante que acabou de chegar aqui do José Vieira. É interessante para um candidato a prefeito manter a sua família presente na campanha, principalmente a esposa, quando é casado ou não? Eu tenho um feedback muito positivo nas minhas redes sociais, acredito que o Ronaldo também. Quando a gente coloca a família, quando a gente mostra a família, a gente tem um percentual maior de curtidas, aproxima ainda mais o eleitor e aproxima das nossas crenças. O que você tem a dizer? Vou contar uma história rapidinha sobre um governador que eu era secretário de comunicação. A gente fazia na Secretaria de Comunicação divulgação de projetos, de obras, programa social, programa para a saúde, enfim, colocava dinheiro para impulsionar as coisas todas. De tudo que a gente fez na rede social do governador, a postagem que mais gerou curtida, compartilhamento, enfim, engajamento, foi dele com a esposa, brincando com os netos no tapete, no Dia das Crianças. Ou seja, para mim, responde a sua pergunta. Faz diferença total e absoluta. Olha, você viu, né? Eu falei de experiência própria, o Ronaldo também, porque está sempre a família dele nas redes sociais. Então, quando você tem uma família, mostra a sua família, mostra o dia a dia, mostra você como um cidadão comum. Gente, né? Isso. Gente como a gente, isso ajuda. Não só quando você é pré-candidato, como também quando você, de fato, é vereador, é prefeito, é deputado. Vamos a mais uma pergunta. Raquel da Hora, ou melhor, Rafael da Hora. Quais os melhores horários de pico para uma divulgação em rede social? Não tem uma resposta, vamos dizer, consensual sobre isso. Cada lugar pode ter uma resposta, né? A sua rede pode ser diferente de outros. Então, assim, seria um saque falar que tem horas mais... Eu acho que a gente tem que sempre responder essa pergunta da seguinte forma. Faça pesquisa, entenda a sua própria rede, vamos dizer, os algoritmos eles te ajudam a responder isso. Então, na sua própria rede social, no monitoramento da sua própria rede social, você consegue descobrir essas coisas. Ou seja, qual que é, na sua rede, o melhor horário seu, tá? Que aí você vai conseguir fazer a melhor performance. O Nivaldo está fazendo uma pergunta que também é muito importante. Você falou muito de se diferenciar, porque todo mundo tem agora algum tipo de opção, algum tipo de candidato e tudo mais. Como é que eu me diferencio? Ainda mais para vereador, porque quando você é candidato a vereador, na cidade todo mundo é candidato. Como é que eu consigo me diferenciar nas pautas da cidade, se a cidade é grande ou pequena? Qual é a pauta interessante para me diferenciar? Seria uma pauta que eu já carrego comigo, uma experiência própria, ou eu consigo abordar outras pautas? Pauta do meu trabalho, como você mostrou, algumas questões de policiais, militares que conquistaram voto. Eu sempre falei que a eleição de vereador é a mais difícil de todas, disparada. Né? Porque você vai para dentro de um segmento, tem vários candidatos naquele próprio segmento. Você vai para outro, tem vários candidatos naquele próprio segmento. Ou seja, o nível de disputa é avassalador, é altíssimo. A resposta para mim é o seguinte, você tem que começar se conhecendo. Você tem que buscar entender a sua identidade. O que você fez na vida, na sua carreira, na sua história, que te conecta com os segmentos que podem te dar o voto? Tudo começa na sua história. Tá? Então, por exemplo, eu sou um médico e trabalhei na saúde pública e fui presidente do sindicato, enfim, tem uma atuação ali. É ali que é meu começo. Tá? Automaticamente você tem uma pauta lá da saúde. Né? Então, tudo começa na sua história. Não adianta você querer buscar pautas artificiais, vamos falar assim. O principal problema da cidade aqui é a violência. Eu não tenho nada a ver com isso, nunca trabalhei com isso, não tenho vínculo nenhum com essa pauta. Vai ser uma coisa completamente sem pé nem cabeça, porque as pessoas não me veem associado àquela pauta. Então, eu tenho que ter, na minha história, alguma coisa que já me conectou e gerou relacionamento com uma base eleitoral potencial para eu poder me conectar com ela. Ótimo. Viu só? Mais um palestrante que conta para a gente que é importante você ter uma pauta para que você possa trabalhar na sua pré-campanha. Se você não tem uma pauta, algo que seja muito próximo de você, para que você possa fazer uma pré-campanha muito mais suave, sem você ficar catando aí um tema ou outro que não condiz com a sua realidade. Para finalizar as perguntas, hein? O José Vieira. Seria crime eleitoral eu colocar uma foto nos perfis junto com o número do meu partido? Vamos lá. Eu sou do Republicanos 10, sou pré-candidato.
Se eu colocar uma foto com o símbolo do partido que está lá, Republicanos 10, é crime ou não? Veja bem, se você tiver num evento fechado do seu partido, que é chamado da propaganda intrapartidária, não, você pode fazer isso naquele ambiente fechado ali. Se você coloca hoje, que na verdade não vai ser o seu número, por exemplo, se é vereador, você vai ter um número muito maior, não é o 10, vai ser 10, né? Mas, por exemplo, no caso de prefeito, o 10 vai ser o número dele, então pode ser sim interpretado como campanha antecipada. Eu recomendo para os meus candidatos a não usar número, tá? Em momento algum, por enquanto. Só se ele tiver, assim, está no evento do Republicanos, no seu município, está lá a logomarca do partido, tem Republicanos 10, ele pode tirar a foto sem problemas. Agora, a montagem é um tanto quanto complicado, né? Não faria, é um risco danado. Olha, estamos chegando ao final aqui do nosso intensivão. O Rodrigo deu uma palestra aqui fantástica para a gente, mostrando coisas atuais e coisas do passado que ainda são atuais, porque a gente não pode desprezar, né? O que já deu certo muito no passado continua dando certo. E nada melhor do que a gente ouvir várias vertentes, e foi isso que a Fundação Republicana, através desse intensivão, trouxe para a gente. Você conseguir ouvir várias vertentes, conhecer vários tipos de palestrantes e com muita experiência em campanhas políticas. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui e falar para você que um momento como esse é muito importante, porque eu acredito que ter a presença de uma figura como você e tantas outras que estiveram hoje custa muito caro. E o partido, conseguindo, através da sua fundação, levar isso online para todo o Brasil, é fantástico, e eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer, e que sirva de exemplo para outros partidos fazerem o mesmo, porque esse é o caminho, a profissionalização das nossas campanhas e do marketing político brasileiro.